O choque, a dor e a incerteza se instalaram quando ela foi expulsa da própria casa pelo homem que jurou amá-la para sempre. Ela não sabia o que faria, nem para onde iria, mas uma coisa era certa: ela não desistiria. Ela nunca imaginou que sua vida mudaria em um simples gesto. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Alessandra estava prestes a embarcar em uma jornada que testaria sua fé, seu coração e sua força como mulher. O que ninguém sabia, e muito menos Ricardo, era que ela voltaria 5 anos depois, mais forte e mais poderosa, para revelar um segredo que ele jamais imaginou. Algo tão impactante que mudaria tudo, para sempre. A história de Alessandra e Ricardo começa como tantas outras. Um casal apaixonado, com sonhos e planos para o futuro. Mas os desafios da vida nem sempre são compreendidos por todos, e as mentiras, traições e segredos podem destruir o mais sólido dos relacionamentos. Tudo começou com uma simples falha de confiança. Uma traição que Ricardo jamais admitiria, mas que Alessandra descobriu. O peso da dor foi demais para ela, e a decisão foi tomada. Ela foi expulsa de casa, sem aviso, sem explicações. Ricardo, o homem que ela amava, foi cruel, deixando-a sozinha em um momento de dor profunda. O abandono foi o ponto de ruptura, e Alessandra partiu. Mas o que ninguém sabia é que essa separação seria o começo de uma transformação radical em sua vida. 5 anos se passaram. A vida de Alessandra tomou rumos inesperados. Ela se tornou uma mulher mais forte, mais resiliente. Trabalhou em sua fé, buscou sua paz interior e, acima de tudo, se dedicou a um propósito maior do que a dor que havia enfrentado. Enquanto isso, Ricardo seguiu sua vida, com os sentimentos de culpa e arrependimento rondando sua mente. Ele tentou seguir em frente, mas a lembrança de Alessandra nunca o deixou. Ele sabia que algo estava errado, mas o orgulho e o medo o impediram de tentar reparar o que havia destruído. Agora, o inesperado acontecia. Um helicóptero surgia no horizonte, e a cena parecia saída de um filme. Alessandra estava de volta, mas não era mais a mesma mulher que ele conhecera. Ela descia do helicóptero com 3 bebês no colo e, mais surpreendente ainda, os trigêmeos eram idênticos a ele, a Ricardo. A confusão, a raiva e a incredulidade se misturavam nos olhos de Ricardo, que não conseguia compreender o que estava acontecendo. Como ela, que havia sido expulsa, agora estava de volta, com 3 filhos que pareciam ser dele. Como isso seria possível? E o que tudo isso significava para a vida deles, para a reconstrução do relacionamento e da confiança? O destino de Alessandra e Ricardo se entrelaçava de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O passado, o perdão e o reencontro estavam prestes a ser desvendados, e a resposta estava nas mãos de cada um deles. Seriam capazes de superar a traição e reconstruir o que foi quebrado? Ou a dor e a falta de confiança seriam mais fortes do que o amor que ainda existia entre eles? Essa história de superação e reencontro vai tocar seu coração, fazer você acreditar que, quando a fé e o perdão estão presentes, qualquer coisa é possível. Essa é a história de Alessandra, Ricardo e os trigêmeos, e é aqui que nossa jornada começa. Não saia daqui. A verdadeira história está apenas começando. Foi em uma tarde chuvosa que a primeira rachadura no casamento de Alessandra e Ricardo apareceu. Como muitos casais, eles enfrentaram desafios cotidianos: o trabalho, as pressões financeiras, os problemas familiares, mas nada que pudesse preparar Alessandra para a verdade que estava prestes a descobrir. Ela sempre confiou em Ricardo, acreditava no compromisso dele e pensava que a base sólida do amor que compartilhavam seria suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Até que um dia, Alessandra encontrou algo que não deveria. Ela estava na casa deles preparando o jantar quando o telefone de Ricardo tocou. Ele estava no banho e o aparelho ficou na mesa. Algo lhe dizia para olhar.
Algo no fundo de sua alma a fez hesitar, mas ao mesmo tempo não conseguiu ignorar. E foi ali, naquele momento, que a confiança que ela tinha em Ricardo começou a desmoronar. Ao olhar a tela do telefone, ela viu mensagens trocadas com uma mulher. As palavras eram doces, íntimas. Ricardo nunca falara daquele jeito com ela. O coração de Alessandra parou. Ela ficou sem reação por alguns segundos, o cérebro tentando processar o que estava vendo. Não queria acreditar. Tentou racionalizar, mas as palavras estavam ali, escritas, visíveis, claras demais para serem ignoradas. Quando Ricardo saiu do banho e a encontrou em silêncio, com os olhos marejados, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Mas não foi até que ela confrontasse Ricardo que ele finalmente cedeu e admitiu. Ele havia cometido o erro fatal de traí-la. A dor foi indescritível, mais do que qualquer palavra poderia expressar. O homem em quem ela acreditava havia quebrado a confiança dela de uma maneira irreparável. O confronto foi intenso. Ricardo pediu desculpas, disse que estava arrependido e que cometera um erro. Ele tentou justificar suas ações, falar sobre os problemas no relacionamento, mas nada disso diminuiu a dor de Alessandra. Ela o amava, mas sentia que ele a traíra, não só fisicamente, mas emocionalmente. Sentiu que algo dentro dela tinha se quebrado para sempre. E então veio a decisão que mudaria tudo. Alessandra pediu que Ricardo a deixasse ir. Ela não sabia para onde iria, nem o que faria, mas não podia mais viver naquele relacionamento. Sentia-se desprezada, traída, e a confiança que um dia existiu foi arrastada para o fundo do poço. Naquela noite, Alessandra arrumou suas coisas e saiu. Sem rumo, sem saber o que o futuro lhe reservava, ela deixou a casa, mas levou consigo algo mais forte do que qualquer dor. A determinação de recomeçar. Ricardo ficou, olhando a porta se fechar atrás dela, sentindo o peso da culpa e da tristeza em seu coração. Ele sabia que havia cometido um erro irreparável, mas agora ele estava perdido. Alessandra tinha saído, e não sabia se algum dia ele teria a chance de reconquistar o que destruiu. Naquele momento, a vida de ambos estava em um ponto de ruptura. O relacionamento que construíram estava em cacos e a reconstrução parecia impossível. Mas como sabemos, o tempo pode ser um grande curador e, eventualmente, daria a eles uma segunda chance. Mas essa chance viria com um preço muito alto. Com Alessandra fora de casa, o silêncio tomou conta da vida de Ricardo. Os dias se arrastavam e ele não conseguia escapar da culpa que o consumia. Quando Alessandra partiu, ele ficou sozinho, confrontado com as consequências de suas próprias ações. Mas a dor da perda era mais do que ele poderia suportar. Todos os dias, ele pensava em como tinha deixado sua esposa partir, em como sua traição a afastara e em como ele havia destruído a confiança que ela depositara nele. No entanto, havia algo mais, algo que ninguém mais sabia. Ricardo sentia-se perdido, mas uma parte dele ainda acreditava que poderia consertar as coisas. Tentou se ocupar com o trabalho, mas nada parecia funcionar. Ele procurou apoio com amigos e familiares, mas as palavras de consolo eram vazias. Nada os ajudava a apagar a vergonha que ele sentia. Enquanto isso, Alessandra não estava vivendo uma vida fácil. Ela havia saído de casa com apenas o necessário, sem rumo, sem apoio imediato, mas com uma força interna que a surpreendeu. Ela sabia que o casamento dela não estava mais a caminho da recuperação, pelo menos não enquanto o ressentimento estivesse em seu coração. E embora ela tenha se sentido devastada pela traição, sabia que precisava de tempo para se curar, se encontrar e reconstruir sua vida. Foi durante esse período de recuperação que ela encontrou sua fé. A oração se tornou seu refúgio, e ela começou a dedicar sua vida a ajudar os outros e a buscar a verdadeira paz interior. Alessandra decidiu não se concentrar em sua dor, mas sim
nas oportunidades de recomeço que surgiam à sua frente. Ela encontrou um trabalho em uma organização de apoio a mulheres que, assim como ela, estavam enfrentando dificuldades em seus relacionamentos. Ali, ela encontrou um propósito e logo percebeu que estava se tornando uma versão mais forte de si mesma. Mas mesmo em meio a essa transformação, a dor de Ricardo nunca a deixou. Por mais que Alessandra estivesse focada em sua recuperação, ela ainda pensava em Ricardo. Ele havia sido o amor de sua vida, e ela não sabia se seria capaz de seguir em frente. O ressentimento ainda estava ali, como uma sombra pairando sobre seu coração. Ela queria que ele fosse culpado, que ele sentisse o peso de sua traição. Mas à medida que o tempo passava, ela sabia que algo precisava mudar, não apenas por ele, mas por ela mesma. Ela precisava do perdão, e não para que ele se sentisse melhor, mas para que ela pudesse se curar verdadeiramente. Por outro lado, Ricardo sentia a dor da ausência de Alessandra todos os dias. Quando ele soubera que ela estava trabalhando em um projeto de apoio a mulheres, uma parte de seu coração se encheu de orgulho, mas ao mesmo tempo, ele se sentiu incapaz de procurá-la. Ele sentia que não merecia a chance de reconquistar sua confiança. O orgulho o mantinha afastado. Ele sabia que havia errado, mas o medo de ser rejeitado era maior do que sua vontade de tentar. Ele olhava para o passado, para os momentos felizes que viveram, e se perguntava se um dia haveria uma chance de reconstruir tudo. E assim, o tempo passou, e os dois estavam presos em suas próprias batalhas internas. Alessandra estava aprendendo a viver sozinha, a curar-se, e a aceitar que talvez não fosse mais possível voltar com Ricardo. Ela se dedicava ao trabalho, à sua fé e à sua transformação. Mas em seu coração, o amor por Ricardo ainda existia. Ele, por outro lado, estava perdido em sua culpa, sem saber o que fazer para pedir perdão. O silêncio entre eles se estendia, e a reconstrução do relacionamento parecia cada vez mais distante. Era uma luta constante, uma batalha que ambos estavam travando em silêncio. Eles estavam separados, mas, de algum modo, ainda ligados pelas lembranças, pela dor e, quem sabe, pela esperança de um recomeço. Mas para que isso acontecesse, seria necessário mais do que apenas o desejo de reconstruir. Eles precisariam enfrentar seus próprios demônios, pedir perdão e, acima de tudo, confiar novamente. O tempo foi passando e Ricardo e Alessandra continuavam suas vidas separadas, ambos lidando com seus próprios dilemas e sofrendo as consequências de escolhas passadas. Ricardo estava vivendo com a dor de não ter agido mais cedo, e Alessandra estava tentando a duras penas encontrar sua própria paz, mas sem conseguir esquecer totalmente o que havia vivido com Ricardo. Ela não sabia se algum dia seria capaz de perdoá-lo. Na verdade, se perguntava constantemente se ele realmente merecia o perdão. Então, um evento inesperado abalou a vida de Ricardo de maneira ainda mais profunda. Ele recebeu uma ligação que ele jamais imaginaria. Alessandra estava de volta na cidade e ela queria vê-lo. No começo, ele pensou que fosse algum tipo de engano, ou talvez uma conversa sobre questões jurídicas envolvendo a separação deles. Mas a verdade era bem mais complexa. Alessandra estava de volta, mas agora algo muito mais surpreendente estava prestes a acontecer. Na manhã do encontro, Ricardo ficou completamente nervoso. Ele não sabia o que dizer, como se comportar. A culpa o consumia, mas algo dentro dele ainda desejava reconquistar a mulher que ele sabia que havia perdido. Ele ainda a amava, mas o medo de que fosse tarde demais o paralisava. Quando finalmente se encontraram, Alessandra estava diferente. Ela não estava mais a mulher fragilizada que ele deixou para trás, mas sim uma mulher forte, transformada, que refletia uma confiança que ele não reconhecia. Ela havia se tornado alguém completamente novo, e Ricardo percebeu, naquele momento, que ela já não dependia dele para ser feliz.
Ela se tornou dona do próprio destino. O impacto foi imediato. Ricardo viu os 3 bebês que ela carregava, trigêmeos, com olhos e sorrisos que pareciam idênticos aos seus. Seu coração disparou. Ele ficou sem palavras. Alessandra, com um semblante sério, finalmente revelou o segredo que ele jamais imaginaria. Os bebês eram dele. Eles eram os filhos que ela carregava quando foi expulsa de casa. Ela tinha ficado grávida de Ricardo antes de ele a expulsar, mas naquele momento ele não sabia como reagir. A confusão tomou conta de sua mente. Como ele pôde ser tão cego? Como ele não havia se dado conta de que Alessandra estava grávida, que ela estava esperando os filhos dele? Ele sentiu um nó na garganta, um turbilhão de emoções que ele não conseguia controlar. A dor e a raiva se misturavam com a sensação de arrependimento. Alessandra o observou por um momento, esperando por sua reação, mas ela já sabia o que ele sentiria. Ela tinha vivido os últimos 5 anos cuidando de seus filhos sozinha, sem pedir nada em troca. Ricardo estava em choque, mas também sabia que tinha perdido o direito de questionar ou pedir explicações. Ele havia destruído tudo o que ele e Alessandra construíram, e agora ela estava de volta com algo que ele jamais imaginaria. Os filhos dele, 3 pequenos que eram cópias dele, um reflexo de seu amor perdido. Ricardo não sabia como reagir. Ele queria pedir desculpas, queria tentar, mas as palavras não saíam. Ele se aproximou lentamente de Alessandra e com a voz trêmula perguntou: "Por que você voltou?" A resposta dela foi simples e direta: "Porque Deus me mostrou que o perdão é a única maneira de seguir em frente, e os meninos merecem uma chance de conhecer o pai deles. Não apenas pelos erros que cometeu, mas por todo o tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas." Ele não sabia se Alessandra o aceitaria, se ela estaria disposta a dar uma segunda chance. Mas naquele momento ele soubera que faria o que fosse necessário para tentar reconquistar o que ele havia perdido. Ricardo não sabia por onde começar, mas o sentimento de culpa e arrependimento o consumiam cada vez mais. Ele sabia que precisava de mais do que palavras para reconquistar Alessandra. Seu coração estava cheio de promessas, mas também de dúvidas. Ele queria fazer tudo certo, mas não sabia se ainda tinha tempo. Ele estava determinado a tentar, mas a cada passo que dava, parecia que algo o puxava de volta para a dor do passado. Alessandra, por outro lado, não sabia se deveria permitir que Ricardo voltasse para sua vida. Ela olhava para os trigêmeos, os meninos que ela criou sozinha, e se perguntava se ela estava fazendo a escolha certa. Ela sabia que a dor da traição ainda estava fresca em seu coração e não poderia simplesmente esquecer o que havia acontecido. A confiança que tinha em Ricardo estava quebrada e ela não sabia se poderia reconstruí-la. Ela não queria mais ser uma mulher vulnerável. Ela havia aprendido a viver sem Ricardo, a ser forte por si mesma, e a última coisa que ela queria era voltar para um relacionamento cheio de mentiras e traições. Mas, ao olhar para os filhos, algo dentro dela dizia que talvez valesse a pena tentar. Eles mereciam a chance de ter um pai, e ela também merecia, quem sabe, a chance de ser feliz novamente. Os primeiros encontros entre Ricardo e Alessandra foram tensos e cheios de hesitação. Ele tentava se aproximar, mas sempre havia algo que os separava. Alessandra estava protetora, com medo de que ele falhasse novamente. Ricardo tentava ser gentil, mas a culpa ainda pairava sobre ele. Ele se ofereceu para ajudar com as crianças, mas Alessandra se manteve distante, não sabendo se deveria permitir que ele se envolvesse em suas vidas. Os trigêmeos, que pareciam tão idênticos a Ricardo, eram uma constante lembrança do que ele havia perdido e do que agora ele tentava reconquistar. Cada sorriso deles parecia lançar Ricardo em um turbilhão de emoções. Ele queria ser o pai que eles mereciam, mas sabia que havia falhado de tantas maneiras. Ele tentava reconquistar a confiança deles, mas isso não seria fácil.
Alessandra estava disposta a dar uma chance para os filhos, mas ela não sabia se deveria confiar em Ricardo novamente. Os dias se passavam e o relacionamento deles parecia estar estagnado. Alessandra estava começando a questionar se realmente valia a pena dar uma segunda chance. As tentativas de Ricardo de se aproximar, de ser um bom pai para os meninos, eram muitas, mas às vezes ele parecia mais um estranho do que alguém com quem ela já havia compartilhado sua vida. Havia momentos de vulnerabilidade, onde Alessandra começava a pensar que talvez ele fosse capaz de mudar. Mas, a cada erro pequeno, cada gesto impensado, ela sentia a dor da traição reemergir. Ricardo fazia o possível para mostrar que estava arrependido, mas ele sentia que nada seria suficiente para apagar o que havia acontecido. As tensões aumentavam, e ambos começaram a questionar se o relacionamento deles poderia realmente ser salvo. Eles tinham que enfrentar não apenas o passado, mas as sombras do futuro. Se Alessandra decidisse dar uma chance ao relacionamento, seria um risco. E Ricardo sabia disso. Ele estava pronto para lutar, mas não sabia se isso seria o suficiente. A reconciliação parecia cada vez mais distante, e o que antes parecia possível agora parecia um sonho distante. Mas, em seu coração, Ricardo não queria desistir. Ele sabia que estava diante da oportunidade de mudar, de fazer as coisas certas e de ser o homem que Alessandra merecia. Mas ele também sabia que, para que isso acontecesse, ele precisaria enfrentar seus próprios medos e inseguranças. E mais importante ainda, provar que estava disposto a fazer sacrifícios para reconstruir a confiança que havia perdido. Foi em uma manhã ensolarada, mais um dia em que Ricardo tentou provar para Alessandra que ele estava pronto para recomeçar, que tudo mudou. A tensão estava no ar e o silêncio entre eles falava mais alto do que qualquer palavra. Alessandra havia se tornado cada vez mais distante. E embora Ricardo tentasse mostrar seu arrependimento, parecia que ele estava sempre um passo atrás. A dor da traição e o peso da confiança quebrada ainda estavam presentes, e nada parecia ser suficiente para curar as feridas do passado. Mas o destino, como sempre, tem suas próprias maneiras de agir. Uma situação inesperada trouxe à tona o maior desafio que Ricardo teria que enfrentar: uma crise de saúde com os trigêmeos. Os bebês, que pareciam tão saudáveis, começaram a apresentar sinais de doença. O pânico tomou conta de Alessandra quando percebeu que algo estava errado. O medo de perder os filhos, de não poder protegê-los, a consumiu. Ricardo, diante do caos, não hesitou. Ele tomou as rédeas da situação, correu com Alessandra para o hospital e, durante aquelas horas de angústia, algo dentro dele mudou. Ele percebeu que o amor que sentia pelos filhos era incondicional e que não importava o que acontecesse entre ele e Alessandra. Ele não poderia falhar como pai. A dor que ele sentiu ao ver os trigêmeos em uma situação vulnerável o fez enxergar com clareza o que realmente importava: a família que ele ainda poderia salvar, as vidas que ele ainda poderia proteger. Quando os médicos finalmente confirmaram que não havia nada de grave, mas que o susto havia sido real, Ricardo e Alessandra se encontraram em uma sala de espera vazia. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor, mas algo havia mudado. Ricardo a olhou, não mais como o homem que cometeu um erro irreparável, mas como o pai que estava ali, disposto a fazer tudo pelo futuro deles. Ele sabia que a chance de reconquistar Alessandra ainda era pequena, mas ele estava mais determinado do que nunca a lutar por ela e pelos filhos. Ele se aproximou de Alessandra e, com um tom de voz suave, mas cheio de sinceridade, disse: "Eu sei que te magoei profundamente e não mereço o teu perdão. Mas estou disposto a lutar para ser o homem e o pai que você e nossos filhos merecem. Se você me der uma chance, vou mostrar que posso mudar. E mais do que isso, que posso te fazer feliz novamente."
Ela percebeu que, embora o caminho de volta fosse difícil, ele estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para reconstruir o que havia sido destruído. Mas ainda havia dúvidas em seu coração. Ela não sabia se poderia confiar nele novamente, se o perdão seria suficiente para apagar as cicatrizes que a traição havia deixado. No entanto, algo dentro dela dizia que, se ela quisesse dar uma chance a si mesma, ao amor e à família que ainda existia, ela precisava tentar. Eles precisam de nós, disse Alessandra finalmente, com a voz embargada. Mas você precisa me provar que está disposto a ser o homem que sempre disse que seria, não apenas para mim, mas para eles também. Não seria fácil. Mas o amor, o perdão e a fé estavam começando a ser reconstruídos, pedaço por pedaço. Eles sabiam que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez em anos, o futuro parecia um pouco mais claro. Após o susto que quase destruiu a estabilidade de sua vida, Alessandra e Ricardo se encontraram em um lugar delicado, onde as tensões ainda estavam no ar, mas a vontade de recomeçar estava mais forte do que nunca. Ricardo sabia que não seria fácil recuperar a confiança de Alessandra, e ela sabia que a jornada de cura estava apenas começando. O que aconteceu no hospital, aquele momento de pânico que uniu os dois, trouxe uma nova perspectiva. Ricardo estava finalmente começando a entender a gravidade de suas ações, e Alessandra estava começando a entender que a cura só viria se ela se permitisse abrir o coração novamente. Com os trigêmeos saudáveis e sorrindo mais uma vez, o foco passou para o relacionamento deles. Mas, como qualquer história de superação, o caminho estava longe de ser reto. Havia muito a ser discutido. Muitas feridas a serem curadas, e uma reconstrução de confiança que parecia um enorme obstáculo. Alessandra estava decidida a não ser a mulher que apenas aceitava. Ela queria e merecia um amor genuíno, com respeito e fidelidade. Ela sabia que o processo de reconciliação seria longo, mas estava disposta a dar um passo de cada vez. Ela buscava, acima de tudo, a paz interior e a certeza de que não estava fazendo a escolha errada. Mas o caminho de volta era complicado. Cada vez que Ricardo cometia um erro, por mais pequeno que fosse, Alessandra se lembrava da dor do passado. As discussões aconteciam, e as feridas abertas pareciam nunca cicatrizar completamente. Ricardo se esforçava ao máximo, mostrando arrependimento, tentando fazer tudo certo, mas a sombra da traição ainda pairava sobre eles. Em um desses momentos de tensão, Ricardo se viu à beira do desespero. Ele sabia que Alessandra estava em um ponto crucial, onde qualquer pequeno erro poderia ser o fim da tentativa de reconciliação. Ele teve uma conversa franca consigo mesmo e com Deus, onde se comprometeu a lutar não apenas pelo perdão de Alessandra, mas por sua própria transformação. E foi naquele momento, após uma noite de reflexão e oração, que ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele precisaria se tornar um homem diferente, não apenas para ela, mas para ele mesmo. Ele sabia que o perdão de Alessandra não viria apenas de suas palavras, mas de suas atitudes, de sua mudança interna e externa. Ele precisava deixar para trás o orgulho e a vaidade que o haviam levado a errar no passado. Alessandra, por sua vez, sentiu uma mudança em Ricardo. Ela não sabia se poderia confiar completamente nele, mas havia algo em sua atitude que parecia genuíno. Ela sentia que ele estava tentando, mesmo que de uma forma imperfeita, e isso fez toda a diferença. Ela percebeu que o relacionamento deles precisava de mais do que palavras, precisava de ações concretas e de um compromisso diário. O tempo passou, e aos poucos, Ricardo e Alessandra foram construindo um novo relacionamento. Era um caminho cheio de altos e baixos, mas com o tempo as feridas começaram a cicatrizar.
Eles descobriram que, ao invés de se concentrar no que deu errado, precisavam focar no que poderiam fazer para construir um futuro juntos. Mas, acima de tudo, Alessandra e Ricardo aprenderam que, para reconstruir um relacionamento, o perdão é uma escolha diária. Eles estavam prontos para recomeçar, mas sabiam que ainda havia muito a ser feito. A confiança não seria restaurada da noite para o dia, mas com paciência e amor, eles poderiam seguir em frente. Eles tinham muito a aprender, muito a reparar, mas agora havia uma base, um novo começo, e isso era tudo o que eles precisavam. O que parecia impossível, lentamente, foi se tornando possível. Ricardo e Alessandra não estavam mais vivendo sob o peso do passado, mas sim sob a esperança do futuro. O processo de reconstrução do relacionamento deles estava longe de ser fácil, mas com cada pequeno gesto de carinho, de paciência e compreensão, eles estavam se aproximando. As palavras de Ricardo, que antes eram cheias de arrependimento e dúvida, agora estavam sendo acompanhadas de ações concretas. Ele estava se esforçando, e Alessandra começava a perceber que ele estava de fato se transformando. O tempo foi passando, e aos poucos eles reconstruíram a confiança que havia sido quebrada. Não era mais o mesmo amor que tinham no começo, mas algo mais profundo e genuíno, forjado nas dificuldades e nas cicatrizes que carregaram. A dor da traição ainda estava presente, mas agora ela não dominava mais as decisões e os sentimentos deles. Eles aprenderam a perdoar não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. Os trigêmeos, que eram o elo que os unia, cresceram em um lar mais unido, cheio de amor e aprendizados. Ricardo se tornou o pai que eles precisavam, e Alessandra finalmente conseguiu confiar nele novamente, sabendo que ele estava disposto a dar o melhor de si por sua família. A jornada deles não foi sem dificuldades, mas ao olharem para trás, perceberam que, apesar dos erros, haviam alcançado algo muito mais importante: a renovação do amor, da confiança e do perdão. Em uma tarde ensolarada, depois de meses de reconstrução, Ricardo e Alessandra estavam sentados no jardim de sua casa, com os filhos brincando ao redor. Eles se olhavam com um olhar de cumplicidade e paz. O relacionamento deles não era mais perfeito, mas agora estava mais forte, mais real, e com a certeza de que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que se reinventa depois da dor. Foi nesse momento, enquanto assistiam seus filhos se divertirem, que Ricardo falou algo que Alessandra nunca esqueceria. Nós somos mais fortes agora, não porque nunca erramos, mas porque conseguimos encontrar a força para seguir em frente, juntos. A paz de saber que a verdadeira superação não vem da perfeição, mas da capacidade de recomeçar, de perdoar e de seguir com fé e esperança. Eles sabiam que a caminhada ainda não havia terminado. A vida continuaria a apresentar desafios, mas agora estavam preparados para enfrentá-los juntos, com a força que haviam conquistado ao longo de sua jornada de superação. O amor deles não era mais um conto de fadas, mas uma história real, construída no dia a dia, no esforço mútuo e na confiança restaurada. Eles eram, finalmente, uma família inteira de novo, mais unida e mais forte do que nunca. Ao olhar para trás, Alessandra e Ricardo sabiam que haviam vivido uma verdadeira transformação. O caminho que os trouxe até ali não foi fácil, mas agora, com a paz em seus corações, podiam refletir sobre o que realmente significava a superação e o perdão, e como esses princípios estavam profundamente enraizados na fé que ambos compartilhavam. A Bíblia, com seus ensinamentos sobre perdão e amor incondicional, foi um farol durante toda a jornada deles. Não foi uma coincidência que eles tivessem se reencontrado em um momento tão difícil, e nem que a reaproximação estivesse entrelaçada com o poder do perdão. Como está escrito em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essas palavras se tornaram um lembrete diário de que o perdão não é um fardo, mas um caminho de libertação. O amor de Deus é imensurável, e Alessandra e Ricardo começaram a entender que o verdadeiro amor não exige perfeição, mas transformação. Eles precisavam se perdoar para crescer, e isso só seria possível se fizessem da fé a base de sua jornada. Como está em 1 Coríntios 13, 4, 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ela entendeu que ao perdoar Ricardo, não estava apenas liberando-o, mas também a si mesma. E isso é algo que a Bíblia nos ensina repetidamente. O perdão é um presente para quem o dá e não apenas para quem o recebe. Para Ricardo, a lição foi ainda mais profunda. Ele aprendeu que a verdadeira liderança de um homem não vem do poder ou do controle, mas da capacidade de servir e se sacrificar por aqueles que ama. A relação deles precisou passar por uma grande tempestade para que ele compreendesse a profundidade do amor e da responsabilidade que ele tinha como marido e pai. Ele reconheceu finalmente que Deus não o abandonou e que mesmo nas adversidades ele estava ao seu lado, guiando-o para a transformação que ele precisava para ser um homem melhor. Como está em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E agora, com os trigêmeos crescendo e rodeados pelo amor, Alessandra e Ricardo sabiam que sua família estava reconstruída, não apenas pelo esforço humano, mas pela graça divina que permitiu que eles superassem suas falhas e se perdoassem. A lição que fica para todos nós, e especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades em seus próprios relacionamentos, é que nada é impossível quando a fé está presente. O amor incondicional de Deus nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a reconciliação é possível. O perdão é libertador, e a fé nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Essa história é um lembrete de que o amor não falha e que, com a ajuda de Deus, podemos superar até mesmo os maiores obstáculos em nossos relacionamentos. E para aqueles que estão passando por dificuldades, Alessandra e Ricardo oferecem um testemunho de que, sim, o perdão pode restaurar o que parecia perdido, e a fé pode trazer novos começos, mesmo após os maiores desafios. Depois de tudo o que viveram, Alessandra e Ricardo estavam agora em um lugar de paz e harmonia, mas essa paz não veio sem esforço. Eles haviam enfrentado juntos o que parecia intransponível, e agora, ao olhar para o futuro, sabiam que estavam mais fortes do que nunca. O perdão, a paciência, a fé e o amor se tornaram as pedras angulares de seu relacionamento renovado. O que eles aprenderam ao longo de sua jornada foi que os relacionamentos não são perfeitos, mas são construídos em cima da escolha diária de amar, perdoar e caminhar juntos. Alessandra e Ricardo provaram, através de sua história, que é possível reconstruir um relacionamento, não importa quão quebrado ele pareça, desde que haja dedicação e, acima de tudo, fé. Eles não eram mais as mesmas pessoas que se apaixonaram há anos atrás, mas agora eram mais sábias, mais maduras e mais dispostas a dar o melhor de si para a relação. A dor do passado não desapareceu completamente, mas Alessandra e Ricardo escolheram não deixar que isso os definisse. Eles escolheram recomeçar, não como um simples recomeço, mas como um novo capítulo, com a certeza de que poderiam criar algo mais bonito e mais forte do que antes. À medida que a câmera se afasta, vemos a cena de Ricardo e Alessandra observando os trigêmeos brincando no jardim, com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos. Eles finalmente encontraram a felicidade que sempre buscaram, mas agora
com uma compreensão mais profunda do que o amor realmente significa. Uma escolha diária, uma entrega constante e uma força que vem de algo maior que eles mesmos. A câmera foca no rosto de Alessandra enquanto ela sorri para Ricardo e ela diz suavemente: "Nós conseguimos. A fé, o amor, o perdão, eles realmente podem mudar tudo. Aprenda com Alessandra e Ricardo que a verdadeira paz vem quando você decide caminhar com fé e amor." Se você acreditou na história deles e deseja ver mais vídeos inspiradores sobre superação, perdão e fé, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar a esperança e mostrar que, com fé, todo relacionamento pode ser restaurado. Juntos, podemos acreditar que, através do perdão e da comunicação, é possível construir algo duradouro e sólido. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar essa mensagem com quem mais precisa ouvi-la. Até o próximo vídeo e lembre-se, com Deus tudo é possível.